Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar nossa leitura bíblica, nosso devocional, onde Deus ele vem realmente se revelando a nós através da sua palavra, a sua maneira e a sua forma de agir em meio a todo e qualquer tipo de situação adversa, como foi desde o passado, o princípio, até nos dias de hoje. E algo que nós sempre falamos hoje, que só muda os personagens, sempre a história vai se repetindo e nós precisamos entender isso, compreender e colocar em prática dia após dia. Falamos no livro de Esdras, número 3 e 4, nossa outra gravação que foi feita. Ali eles foram impedidos de fazer a reconstrução. Esdras, ele parou de fazer a reconstrução. Mas aqui em Esdras 5, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Senhor, o Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e o ajudavam. O Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros foram logo perguntar a eles quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros, e como se chamam os homens que estão construindo este edifício. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar, até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Então olha só, eles foram até lá, porque veio de novo que começaram a reconstrução desse edifício, o templo de Deus. E aí então foram e perguntaram, né? Eles não foram impedidos dessa vez, mas foram querer saber o relatório para enviar ao rei Dário. E essa é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, o Setar-Bozenai e seus companheiros, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dário. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus. O povo está reconstruindo com grandes pedras e já está fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresenta um rápido progresso. Você vê que eles foram e dando as informações. Então perguntamos aos líderes quem os autorizou a reconstruir esse templo e estes muros. Também perguntamos o nome dos líderes deles, para que registrássemos para a tua informação. E esta é a resposta que nos deram: somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo edificado há muitos anos. Templo que foi construído e terminado por um grande rei de Israel, que era o Salomão. Mas visto que nossos antepassados irritaram o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos do Babilônio, o rei Nabucodonosor, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Contudo, no seu primeiro ano do rei da Babilônia, o rei Ciro emitiu um decreto ordenando a reconstrução dessa casa de Deus. Ele até mesmo tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e levado para o templo da Babilônia. O rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele tinha nomeado governador. Ele disse: leve estes utensílios e coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua a casa de Deus em seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquele dia o templo então tem estado em construção, mas ainda não foi concluído. Agora, se for do agrado do rei, que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para verificar se o rei Ciro de fato emitiu um decreto ordenando a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Aguardamos do rei a decisão sobre o assunto. Olha só que bacana como Deus trabalha através da sua palavra. E aí então, Esdras 6. O rei Dário mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia
que está nos locais em que se guardavam os tesouros, e encontrou-se um rolo na cidadela de Ecbatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte, que o rei Dário comunicou: no primeiro ano do reinado, o Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nesses termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios e que se lance os seus alicerces. Ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei, e os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia, vão ser devolvidos aos seus lugares do templo de Jerusalém e devem ser colocados na casa de Deus. Agora então, Tatenai, governador do território situado ao oeste do Eufrates, e Sete-Bozenar, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se de lá afastados. Olha só, não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixe o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito de que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território oeste do Eufrates, para que a obra não pare, e o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos, oferecidos ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente a eles sem falta, para que lhe ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e ore pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. E além disso, determino que, se alguém alterar esse decreto, atravesse-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixe-no empalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho, e que Deus, o que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. Eu, Dário, o decretei que seja plenamente executável. Esse é o nosso Deus, a qual, quando Ele ordena uma obra, não há quem possa impedir, não há quem possa fazer voltar atrás. Ainda que interromperam quando Esdras começou a fazer a reconstrução. Mas então Deus mandou que os profetas profetizassem, Zorobabel e assim os seus amigos, enfim, o povo judeu foram, ainda que vieram pessoas tentar ver o que estava acontecendo, por que estava novamente sendo reconstruído. Então veio mais um mandato do rei agora, o Dário, que decretou que assim pagassem todas as despesas, o que fosse ser gasto em termos de sacrifício, de holocausto, tudo, azeite, sal, tudo. E que se alguém, olha só, isso aqui é muito forte. No versículo 11, além disso, determina que se alguém alterar esse decreto, atravesse-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixe-no empalado, ou seja, vai enfiar a viga, né, na pessoa, né, de baixo a cima, e vai deixar ele assim estirado, né, uma estaca, e vai ser deixado o corpo ali, atravessado. Isso é algo assim, de uma tamanha atrocidade, mas é o que o rei mandou que fizesse a quem impedisse que o templo fosse construído. Olha só que maravilha. E assim então, no 13, tendo recebido o decreto do rei Dário, o Tatenai, o governador do território situado ao oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os companheiros deles, o cumpriram plenamente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido. Eles terminaram a reconstrução do templo conforme a ordem do Deus de Israel e os decretos de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi construído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano reinado de Dário. Então o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação do templo de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros,
400 cordeiros e como oferta pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes em suas divisões e os levitas em seus grupos para o serviço de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés. E no 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Os sacerdotes, os levitas tinham se purificado, estavam todos cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus colegas sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que tinham voltado do exílio comeram do cordeiro, participando com todos os que ali se haviam separado das práticas impuras dos seus vizinhos gentios, para buscarem o Senhor, o Deus de Israel. E durante 7 dias eles celebraram com alegria a festa dos pães sem fermento, pois o Senhor os encheria de alegria ao mudar o coração do rei da Síria, levando-os para dar-lhe forças para realizar a obra da reconstrução do templo de Deus, o Deus de Israel. Olha só que lindo, que maravilhoso. Uma situação veio para ser impedida, mas quando Deus tem uma obra com o seu povo e tem pessoas tão sensíveis à sua voz, como esses profetas, começaram a declarar e a profetizar e a determinar realmente a reconstrução, porque ela tinha que ser feita, você vê que não tinha ninguém que pudesse impedir. Foi ordenado pelos próprios reis, a qual tinham poder para isso, porque Deus deu a liberdade a este povo. Só que eles foram no caminho se perdendo, como o próprio o povo disse: olha, os reis, a qual Deus realmente determinou, sofrem aquilo que o Senhor reprova, até que então um dia o rei da Babilônia, que é o servo de Deus também, veio e levantou os exilados para serem envergonhados. E quando Deus ele quer que realmente se faça alguma coisa, ele usa quem ele quer. Usou o rei da Síria, o rei da Pérsia, o Ciro, o Dário, o Artaxerxes. Então Deus ele faz. Olha só o que ofereceram. Se nós formos aqui contar o que foi feito na dedicação do templo, a prata e o ouro que foi devolvida ao templo de Deus, né, tudo que era realizado, como Deus ele faz além do que pensamos ou imaginamos. Então imagine só, 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, isso só pelo pecado, para a dedicação do templo, fora do pecado, os 12 bodes, com o número das tribos de Israel. E assim organizou, tudo foi feito e realizado. Depois 7 dias de festa, com a Páscoa, comendo o cordeiro pascual. Então isso é maravilhoso. E Deus ele faz além sempre do que pensamos ou imaginamos. Então precisamos estar atentos à sua voz, à sua palavra, porque ela vai se cumprir, ela vai ser realmente transformada dia após dia. Aí Deus tem que usar de repente até o ímpio, usar uma pessoa que não serve a Ele, mas Deus ele usa quem Ele quer, Ele faz realmente acontecer os seus milagres, as suas maravilhas. Amém? Em nome de Jesus. Ó Deus amado Pai, obrigado por mais essa palavra, essa maravilha do Senhor sobre nós, e que a Tua presença ela venha fazer a diferença em nós de forma especial, porque eu sei que ninguém pode impedir ou invalidar o Teu querer, o Teu agir e o Teu trabalhar em se cumprir sobre nós, ó Pai. Por isso eu peço a Tua presença, eu peço ao Teu Espírito Santo mais uma vez a falar conosco e a nos orientar, meu Pai, sempre a seguir de tudo. Então eu peço a Tua presença, eu peço a Tua essência, a Tua glória, a Tua virtude, para ser manifesta sobre nós, nos honrando e nos abençoando ainda muito mais. Eu peço essa bênção e eu dou a minha bênção sempre em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Tenha um dia de glórias, de vitórias e respostas, milagres, maravilhas. Que Deus venha te surpreender de forma abundante. Ele usa quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer. Depende de você ouvir, ter essa sensibilidade de ouvir a sua voz. E Ele vai usar profetas, pastores, sacerdotes, seja o que for. Ele vai usar alguém para falar ao seu coração, à sua alma. E você vem de prevalecer em qualquer circunstância, em qualquer situação, sempre em nome de Jesus. Amém? Tenha um ótimo dia, fica com Deus. Que precisar, pode contar conosco, sendo nossas mensagens, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.